tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto recorrente aqui nesse podcast. O Bem Natural vai tratar de estresse. O que o estresse faz com você? Como é que você encara esse danadinho? Estresse é bom ou ruim? Ou nenhuma das duas coisas? E aqui com esse fundo maravilhoso, esse ambiente acolhedor, refrescante, eu, Sandrine Bilardi e a Kete Soares vamos falar sobre isso, minha gente. Eu sofro de estresse, acho que todo mundo. Na verdade, não posso dizer que eu sofro, mas eu tenho estresse, de vez em quando. E aí, normalmente, as pessoas dizem que estão muito estressadas e que estão enlouquecendo, arrancando os cabelos da cabeça e coisas assim, né? E aí o estresse é visto como um vilão, como algo que não é bacana. Por outro lado, sentir estresse talvez seja um impulsionador para que as pessoas façam alguma coisa. Eu ia falar isso, porque existe o estresse benéfico, natural, e ainda bem que ele existe, né? Imagina que um cachorro começa a correr atrás de você, se você não tivesse esse estresse de ver o cachorro correndo atrás de você, você ia ficar parado, né? Olhando para ele, esperando ele Esperando. Então, eu sonhei com isso. Olha! Vamos analisar. Então, a gente tem que ter esse estresse natural para correr, ou para fugir, ou para estar pronto para lutar, para nos defender. Então, isso é o estresse natural benéfico. Sim. Aí, depois, aquele que vai se transformando, tem vários graus de estresse, né? Aquele que aparece só de vez em quando. Aí tudo bem, a gente lida com esse. Só que se ele aparece todos os dias, ele começa a ficar recorrente... E te deixa nervoso, irritado. Aí que os problemas começam realmente, né? Até doenças podem chegar com esse estresse crônico. Então, a gente tem que fazer de tudo para não chegar nesse nível. Então, perceber quando é um estresse natural, benéfico, que vai me deixar em estado de alerta, e que vai te impulsionar quando é preciso. Exatamente, me ficar com atenção plena, para ficar realmente atenta. Aí depois os momentos de estresse episódicos, né? Como que eu lido com isso? Eu tenho que saber lidar muito bem com isso para não virar uma coisa crônica. Então, é toda a diferença entre vários tipos de estresse. Nós definimos o estresse como a defasagem que o indivíduo tem para o problema para a situação que está surgindo. Então, assim, essa defasagem energética, emocional que ele tem para resolver a situação é onde gera o estresse. O estresse é positivo? Sim, ele é positivo, porque é o estresse que nos tira da zona de conforto. Negativo é como a Sandrine está falando, que é a constância, você viver estressado. Nesse estado alterado de humor, né? Porque você está liberando cortisona, você está liberando os hormônios que são muito prejudiciais para o seu organismo. Então, e aí você vai ter dor, doenças, irritabilidade. Aí a conta do médico, ela fica alta. Do médico e da farmácia, né? Exatamente. E da família, que tem apanha. Porque todo mundo sofre com isso. Todos sofrem. Né? E com a vida moderna, né, com esse monte de estímulos e com a grande necessidade de consumo e de cada vez ter mais e mais e mais e mostrar mais, faz com que as pessoas elas trabalhem mais, elas esqueçam que momentos que você tem que ter de qualidade de vida, momentos que você tem que tirar para cuidar de você mesmo,
para que você tenha energia suficiente, um corpo saudável para lidar com essas situações de estresse. Isso vai fazer com que você tenha momentos de não estresse, momentos de calmaria. Porque o corpo, ele acostuma a ter estresse constante. Ele se Até se acostuma. vicia, né? Ele se vicia, inclusive. E até chegar no burnout, o famoso burnout, que a pessoa chega de manhã, o alarme toca, ela não consegue sair da cama. O verdadeiro burnout é esgotamento mental total, e aí demora meses e meses para recuperar. Nosso cérebro, nossa mente, ela precisa de muita energia. E se você vai esgotando essa energia, esgotando sem repor, Sim. é o caminho do burnout. E aí, Não como tem é que a outro gente jeito. repõe, né? A gente repõe quando olhamos para isso, quando, de novo, o autoconhecimento, né? Quando a gente se deixa conhecer, para de se esconder, né? Traz à tona o que é preciso para que a gente resolva e continue caminhando. Existem várias maneiras de fazer isso, né? As terapias, sejam elas as integrativas ou as tradicionais, ditas tradicionais, né? Tradicionais aqui no Ocidente, porque no Oriente é o contrário, mas é papo para outro programa, né? Quando a pessoa se permite também ter um tempo de relaxar, de caminhar na praia, nem que seja 20 minutos. Uma atividade física. Uma atividade física, Ter um né? hobby, né? Fazer uma atividade que você realmente gosta. Se permitir almoçar com a família e deixar esse danadinho de lado, né? Sim. Porque muitas vezes o almoço, ainda que em família, a pessoa está almoçando, mas também está trabalhando, está olhando no celular alguma coisa do trabalho. E aí, como tem uma emissora de televisão que não desliga nunca, a pessoa também não desliga nunca, né? Ela vai para a cama com o celular, ela acorda com o celular, ela está sempre trabalhando, sempre cansada. Como vocês falaram, né? Ela vai dormir e não descansa, aí ela acorda cansada, acorda irritada. E tudo que você pergunta, né? Que alguém pergunta para a pessoa, ela já responde daquele jeito educado de ser. Porque ela já não aguenta mais nem a própria, Exato. né? É com ela. É com ela. Não é com as outras pessoas, não é com a pergunta que veio, mas com os estímulos de fora. E almoçar sem o celular com a família é o básico, né? Porque é você diminuir os estímulos externos. Então, se você está ali com a família, gente, existem coisas tão gostosas, né? Um papo, você bater papo, né? Você papear com as pessoas. Sim. Ou mesmo tão o silêncio, prazeroso. né? Ou mesmo Sim. o silêncio. O Estar recolhimento, presente mesmo, né? Você tá ali só assistindo a cena, todo mundo comendo, e você... É que o celular nos tira da presença. A gente vê, por exemplo, vai num show agora de rock, de qualquer coisa. As pessoas às vezes nem aproveitam o show, eles estão direto com o celular na mão filmando. Então, tudo bem de tirar foto, filmar, mas o tempo inteiro, onde que você está realmente presente? Está curtindo realmente esse show? Então, é desafiador, porque eu também tiro foto, mas eu não vou tirar Não vou ver o tempo show inteiro, né? Então, as pessoas nem estão presentes nas coisas que elas gostam. Então, é perigoso, né? Sabe que eu fui estudar na Argentina por um período, né? E eu fiquei impressionada em ver as pessoas nos cafés. Lá eles têm o hábito de tomar café fora de casa, de almoçar fora de casa e de tomar o lanche da tarde também fora de casa. E é impressionante, as pessoas se reúnem para tomar esse café e conversar. E você não vê ninguém com o celular na mão. Há quantos anos fez isso? Que Faz talvez 4 anos. Talvez já mudou. Teria que voltar. Volta lá. Vamos voltar. Voltar e Uma razão para voltar pra Argentina, né? E aí, uma coisa que a gente ficou feliz em ver, nós íamos em 4 pessoas, né, 4 mulheres, é que lá tem muito parque, né? Parque, muita praça.
as famílias se reuniam nos dias bonitos, né? Também no gramado dos parques, e as crianças ficavam brincando ao redor, e as pessoas conversando ali com seu chimarrão, com seu lanchinho. Isso no Brasil a gente não vê em lugar nenhum, nem na praia. Na praia né? a gente vê muita gente, né? Com A gente vê celular. as pessoas na praia, mas elas não estão nesse estado de presença que a gente está falando, Sim. né? É um momento para relaxar. E não ajuda aqui no Brasil as caixinhas de som. Aí eu vou reclamar aqui no Brasil. E na praia eu quero ouvir o barulhinho do mar, mas não, tem um pagodão, sambão, rock live. Tudo misturado, né? Gente, eu acho que só vejo aqui no Brasil E isso. não tem como você relaxar, né? Num lugar assim, com estímulos externos. Vai para uma praia vazia, escolhe ir no dia da semana, Exatamente. né? Que aí você vai ter menos ruído. Isso é verdade. Mas, ó, isso falando disso, ainda o autoconhecimento, porque o que me estressa? Então, eu vou evitar as situações que me estressam. Alguém que fica estressado no trânsito, ela vai sair em cima da hora? Sai antes, né? Então, eu sei que o estresse também, o trânsito vai me estressar, eu vou me programar para pegar um tempo tranquilo e assim eu não vou me estressar. Acorda mais Então, é saber cedo, o que me né? estressa. Tem gente que é a música, às vezes é o barulho, às vezes é muitas pessoas, enfim, a gente tem que saber o que me estressa. Agora que a gente acabou de passar pelo carnaval, né? Estamos em março, o carnaval foi outro dia, as pessoas pegaram estrada. Sim. Se você sabe que você vai sair num horário, porque é o único que dá, que você vai pegar trânsito, Já se prepara. se prepara emocionalmente para isso, Exatamente. né? Ou não vai Leva Aham. algumas junto com coisas- todo mundo, vai leva no dia algumas coisas para seguinte, beliscar, você já vai preparado para aquela situação. levar uma água, você um se chá, prepara para aquilo. É como criar um arquétipo para enfrentar uma uma situação. situação que você já sabe que vai acontecer. Exatamente. E deixar o estresse mesmo, a defasagem entre você e o desafio, para os desafios que nós não temos como prever. Que são as surpresas, né? Exatamente. Faz Os parte. que nós podemos prever, nós não precisamos nos estressar. Então, assim, verão, estamos no verão, todo verão, normalmente à tarde, cai aquele temporal. Se você tem horário, procura sair antes. Uhum. É isso que você falou, né? Procura ter mais tempo. Se antecipa, Se né? antecipar as situações. Então, você vai se antecipando a algumas situações. Imagina, você tenta lá você, por exemplo, vai ao médico, você tem um médico no final do dia, sabe que chove, então você sai um pouco mais cedo, leva um livro, leva alguma coisa, em vez de ficar ao trânsito estressado, que você tem que chegar no horário, você chega antes, ainda aproveita e relaxa. Exato. Você Exatamente. não vai viver o estresse, você vai ter qualidade de vida. E isso é colocar qualidade de vida. É se perguntar o que eu posso fazer Sim, para minimizar as situações. já é esperado. Né? Já é Vai esperado. esperar. E o que você não tem controle, Aí larga. Né? Deixa aí. Aí Porque você- se você não tem controle, por exemplo, você vai para o Guarujá. Não estava previsto chuva, mas choveu. Balsa virou um caos. Adianta você enfiar a mão na buzina? Conta para mim. Aham. Não adianta. Não vai fazer o tempo melhorar, não vai fazer a fila fluir mais rápido, só vai estressar quem está do seu lado, Exatamente. né? Então, você está estressado, você enfia a mão na buzina, você estressa todo mundo, aí as pessoas te imitam, vai todo mundo, né, na boiada. Porque parece que é contagioso, né? É uma emoção que contagia. É. Sim. Então, tentar fazer o contrário. Você contagiar para o lado do bem. Do bem, assim, que não existe bem e mal, mas assim, Sim. para o lado melhor, Sim. né? Que é você lidar com as situações ali de imprevistos e deixar o estresse mesmo, a necessidade de usar toda a sua capacidade, toda a sua energia para coisas que realmente a gente não pode prever, né? E coisas que realmente acontecem. importam, Você tem né? mãe, você tem filhos, você tem marido, então alguma coisa ruim às vezes acontece, e esse momento é um momento que o estresse vai fazer com que você
cresça, com que você evolua, com que você lide com uma situação e descarregue os hormônios que são necessários, mas depois disso, para que você vai continuar se estressando no trânsito, ou continuar se estressando na fila da balsa, ou continuar se estressando em situações Porque o corriqueiras? estresse tem uma função, que é nos levar à ação, né? E se eu desperdiço, porque é isso, a gente desperdiça o estresse no nosso dia a dia, nas coisas mais bobas, né? Então, porque a fila do mercado tá grande, eu fico estressado. Porque o porteiro do prédio foi ao banheiro e não tá lá no lugar dele, eu fico estressado. Porque demoraram para abrir o portão da garagem, eu fico estressado. Gente, as coisas acontecem no nosso dia a dia e elas vão acontecer, queira a gente ou Isso não. só acontece para quem tem carro, né? Exatamente. Então, agradeça, né? Exatamente. Porque você vai entrar na garagem porque você tem que ir lá, senão você entraria pela portaria do prédio com a sua chave, não precisaria do porteiro, enfim. São coisas que você olhar tem que a situação diferente, entender né? que acontece para você porque você tem aquilo. Exatamente. Né? Então, assim, Seja só vai de grato. bicicleta quem anda de bicicleta. Né? Só bate o carro quem anda de carro. Então, se você começar a observar as coisas com mais naturalidade, com mais... Você Gratidão, né? Sim, agradecendo por você estar ali, né, naquele carro, esperando eu abrir o portão do seu prédio. E ao invés de ficar bravo com o porteiro que precisou sair por alguns instantes, você vai guardando energia. Você vai guardando energia e cada vez mais sobra energia. Você não gastou com pequenas coisas. E aí você pode utilizar essa energia para fazer coisas bacanas. Pode, por exemplo. E a gente fica muito mais feliz, né? Quando a gente tem esse estresse bobo, assim, né? Sim, Exatamente. E você levar isso por um longo período, começam as doenças autoimunes. Sim. Aí é cabelo que cai, tudo, É cabelo que gente. cai, é estômago que dói, é fibromialgia que vem. São a lista de doenças são imensas. São as os depressões, relacionamentos ansiedade, separações. Separações. Aí você briga com o seu filho porque ele disse bom dia para você. Bom dia pra você. Né? E aí você leva uma vida que não é uma vida prazerosa. E você não vê beleza nas pequenas coisas, né? Porque você não consegue observar o que está acontecendo de verdade ao seu redor. E você sabe, Ivi, que é uma coisa interessante, acho que não sei se isso, talvez vocês possam até explicar isso melhor. O ser humano, ele tem uma tendência a gostar dessa dor, sabe? Ao invés de gostar de ter mais prazer, de entender que nós merecemos ser felizes, que nós viemos aqui para isso, para amar incondicionalmente e para ser feliz, não para sofrermos, né? O sofrimento, ele vai vir porque nós temos que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que deixar a criança lá atrás, trazê-la dentro de nós, mas ir nos amadurecendo, crescendo, desenvolvendo as habilidades socioemocionais, enfim. Nós precisamos desse crescimento. É para isso que nós viemos aqui. Ninguém veio aqui a passeio, né? Só que as pessoas se acostumam com o que é ruim o tempo todo, aquela coisa. E eu não consigo entender isso de verdade, assim. Isso porque historicamente eu trabalho... vem construído, né? Eu trabalho numa contramão disso, né? Mostrando para as pessoas que você pode ter uma existência mais prazerosa, que você pode evoluir através do prazer, né? Trazendo essa felicidade internamente. E sim, os desafios vêm, vai jogar você por um período ali, né? Vai chegar o desafio, você vai levar aquele baque, aquele susto, vai ter que tomar algumas decisões e seguir adiante. Mas o momento de estresse é esse momento que você recebeu essa situação, você vai suprir essa necessidade, essa defasagem que você tem
enfrentar a situação E e segue em seguir frente, adiante. Mas sabe o que acontece? Nós, desde o ventre materno, a gente aprende por repetição de comportamento, né? Sim, padrão, né? Padrão, exatamente. E aí a gente aprende as crenças. As crenças que não merecemos, as crenças de que dinheiro não traz felicidade, a crença de que quem é feliz é o bobo da corte, a crença de que se eu amo, se eu me entrego, o outro pode passar a perna em mim. São verdades que vão sendo incutidas na cabeça das pessoas, Fala no elas inconsciente. tomam como verdade, vai lá para o inconsciente emocional, fica impregnado nas nossas células, além de tudo que a gente já herda da nossa família, né, dos nossos antepassados, ainda vem essas coisas da sociedade. Enquanto o pensamento da sociedade não muda, nós repetimos esses padrões. Aí a gente acredita, desde criancinha, que a gente não merece aquele presente. Tanto que as pessoas, quando recebem um elogio, elas não sabem receber. Sim, se você falar, nossa, que roupa bonita, ai, foi baratinha, né? Exatamente. Exatamente. Ai, foi super... ai, Porque a gente aprende isso, que a gente não merece, que a gente não tem que ter do bom e do melhor. Porque quem tem do bom e do melhor é pilantra, safada, passou a perna em alguém. São coisas que são colocadas pra gente, ficam no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente repete aquele padrão e nem sabe por quê. Porque é cultural também, né? Cada país tem o seu jeito e a gente repete. O mestre da nossa filosofia, o professor De Rose, ele tem um curso muito interessante que chama Quebra de Paradigmas, em que todas essas questões são trabalhadas de uma forma muito divertida até, sabe? Porque o mais importante de tudo é que você vá quebrando esses paradigmas o tempo todo. Essas verdades, essas Sim, crenças, né? E substituindo isso Por por outras, outras crenças que vão fortalecer a sua existência, sabe? Vão fortalecer a sua vida, para que você tenha uma vida mais prazerosa, mais feliz, com mais consciência. E é isso, não tem. É tipo desafiador você quebrar um paradigma, mas é Porque ele possível. está arraigado, né? Sim. Em nós e na sociedade. E nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas a nós, né? Então, se eu, com a minha família, aprendi, por exemplo, que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço ter um casamento para sempre, e aí eu pergunto que para sempre é esse, né? Se eu não mereço morar no melhor bairro da cidade, eu vou repetir esse padrão. E mesmo que eu tenha a oportunidade de morar no melhor bairro da cidade, eu vou dar um jeito de não morar lá, de não dar certo, né? Você vai se auto-sabotar. Num movimento que é inconsciente, né? E aí, o que a gente precisa fazer para mudar esses padrões? A gente precisa, de novo, olhar para isso, entender por que isso acontece e mudar esse tipo de pensamento, né? A gente aprende também que a gente não pode desejar algumas coisas que Deus castiga, né? Essa é a nossa herança judaico-cristã, Se né? Deus é amor, Deus é amor. e se ele pregava a vida e vida em abundância, como pode ser um ser que castiga, que nos castiga? Nem combina, Não. né? Mas a gente aprende isso. E aí a gente vai repetindo essas historinhas pra gente, e aí a gente também vai contando São histórias que nós contamos para nós mesmos. para não agir, para não sair do lugar. E isso a gente faz desde quando? Desde criancinha. E repetimos para os nossos filhos. Exatamente. É esse o processo. E aí a gente vive esse círculo vicioso que, para quebrar, é ressignificar tudo isso, é entender esses conceitos, novas crenças, inclusive aqui de que se Deus é amor e que se nós precisamos, tá lá no mandamento,
amar a Deus sobre todas as coisas, e que se somos filhos de Deus, logo me amo sobre todas as coisas, Sim. né? Só que a gente não aprende isso, a gente aprende o contrário Que disso. Deus é castigador, né? E que eu não posso me amar senão eu sou egoísta. Mas se você não amar você, como que você vai distribuir amor por aí? Não é? Você não pode dar aquilo que não tem. Então, para você dar amor, para você que as pessoas entendam que você está distribuindo amor, você precisa se amar. E cuidar de você, e olhar para você, e fazer a transformação a partir de você. Exatamente. Porque aí você se torna um grande exemplo para que as pessoas olhem e falam: poxa, essa pessoa tem uma vida interessante. O que ela faz? Deixa eu buscar esse caminho. E não é comparação. Aí a gente entra na modelagem. Sabe? Exatamente. Que não é você se comparar ao outro e ver a sua vida infeliz e triste, poxa. Ó, eu a Ó, vítima, né? não, é você ser autorresponsável, né? Então, assumir a responsabilidade, as rédeas da sua vida e falar, eu quero ter uma vida interessante, assim. Como que eu vou fazer? Será que vai dar certo para mim? Mas eu vou tentar. Então, tenta. Tenta. Vai fazer um esporte, vai colocar qualidade de vida, com você tendo um corpo mais forte, saudável, você tem uma mente mais forte, saudável, porque ela tem mais energia. Então, você vai conseguir lidar com os desafios, com os estresses diários, de uma forma que você vai gastar menos energia, então vai sobrar. Quando vier um grande desafio, você vai ter que se aprimorar. Sim, porque não existe um grande desafio que venha a você que você não tenha que evoluir ali. Você vai ter que se aprimorar para conseguir transpor aquele obstáculo. Sim. Mas você vai conseguir. Sabe? A fé, que é onde entra a certeza de que você vai conseguir. Exatamente. E meninas, acabou! Acabou! Mas a gente vai se encontrar de novo. E aí, na próxima semana, a gente vai falar de outros assuntos que a gente ainda não sabe quais, mas a gente vai poder refletir mais acerca de tudo isso, né? Então, grande beijo para você que nos acompanha aqui, terças e quintas, sempre um programa novo. Deixe seu comentário, sua sugestão, que eu, Sandrine, Cat e talvez um convidado ou uma convidada vamos te atender com todo o prazer, todo o amor e carinho. Grande beijo para vocês, meninas. Obrigada. Muito obrigada por todo Tchau, esse tchau. compartilhar. Até mais. Até mais.